Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo jóia. Então pessoal, mais um vídeo de organizadores com tampa, porém eles serão lindíssimos, belíssimos. Eu tenho certeza que vocês vão achar que eles ficaram lindos. Então, esse organizador aqui é uma caixa quadrada, bem grande, na altura de um palmo mais ou menos, eu não medi ainda. E esses dois aqui também, mais altinhos. E essa caixa aqui, como ela é estreita, porém ela é larga e alta, ela servirá de tampas para os organizadores. Esses organizadores serão revestidos com este TNT. Olha que coisa mais linda esse TNT com essas rosinhas, gente. Eu bati o olho assim, fiquei apaixonada. E eu achava que eu tinha um rolo de elástico, mas não, é um rolo de cordão que veio no meio das coisas que eu ganhei. Eu olhei assim, achava que era elástico, né? Não, mas é cordão. Então, eles também, esse cordão será usado para o acabamento dos organizadores. Então, primeiro passo, cortar todas as abas. Aqui, essa caixa aqui, ela tem um orifício aqui, tampar esses dois orifícios das caixas e começar a preparar as tampas e depois medir o TNT para cobri-los. Porém, como o TNT ele é um pouquinho transparente, né? Aqui, ó, fica aparecendo aqui, ó. Eu terei que revestir primeiro as caixas com um papel de seda que eu tenho aqui, que eu achei lá no lixo dessa pataria. Papel de seda fininho, aqueles que ficam dentro dos sapatos, das bolsas. Então, a moça tinha jogado no lixo, tava tudo limpinho, eu fui só, desenrolei, abri e irei cobrir essas duas caixas. Essa aqui não precisa porque ela não tem nada de desenho. De repente, se ficar muito desigual, eu cubro também. Vamos lá? Vamos à obra. Aí, pessoal, eu estou mostrando para vocês um outro papel de seda, aquele que vem junto com o plástico que a gente compra para forrar mesa, essas coisas assim. Então, a vizinha comprou um plástico desse e me deu esse papel aí. E eu, claro que eu amei, né? Então, eu vou revestir as caixas todas com este papel. Então, eu comecei a medir o papel e a cortar para poder encapar as caixas. Papéis medidos e cortados, separados caixa por caixa, e agora vamos para a colagem deles. E aproveitando também para começar a medir o tamanho das tampas, a parte do tampo e suas respectivas laterais. Então, eu achei um papelão que já vinha com uma parte dobrada. Eu estou mostrando aí, essa parte já é dobrada. Então, essa parte aí já está pronta. Então, eu só tenho agora que fazer as outras 3 partes da tampa para poder fechar o retângulo aí da tampa. Com o auxílio da fita crepe, eu começo a colar as partes cortadas das laterais ao tampo e faço isso em torno de toda a parte do tampo da caixa. E agora começo a unir as laterais. E é assim que a tampa fica. E agora, com o auxílio de um pincel, a cola meio líquida, eu começo a fazer o revestimento das caixas com papel de seda. Muito simples, não tem mistério, é só a gente ir colando, tirando o excesso e unindo todos os pontinhos do papel para não ficar nenhuma rebarba.
Então, depois de ter medido e cortado o TNT, começo também a colar o TNT na caixa da mesma forma que foi colado o papel de seda. Só que nesse ponto aí eu tenho que ver que não, para não deixar enrugado, tem que alisar bem o TNT para que ele fique bem lisinho na caixa. Acompanhe agora uma caixa sendo forrada de TNT, começando do zero. Agora eu começo a cortar as tiras que serão coladas nas laterais das tampas. Então, agora eu vou fazer a forração da tampa da caixa organizadora. Então eu prefiro fazer assim, eu forrar primeiro aqui embaixo, né, assim, forrar aqui e depois vir com uma faixa de fora a fora pelas laterais. Agora forrando as laterais das tampas. Esses organizadores terão alças laterais decorativas. Usei uma alça de bolsa velha que tinha aqui em casa, que eu guardei essa alça para fazer DIY. Agora aí estou marcando na caixa onde farei os furinhos para colocar as alças laterais nas caixas.
começa então a colar a fita ao redor da tampa e no fundo, na parte inferior da caixa também, para ficar um bom acabamento. Aqui eu fiz um aumento um pouco nessa etiqueta, tamanho dessa etiqueta aqui, eu aumentei um pouco, porque para colocar ali na caixa organizadora, esse tamanho aqui ficaria muito pequenininho, desproporcional ao tamanho da caixa. Esta aqui, que eu consegui aumentar, já ficou o tamanho melhorzinho, mais proporcional ao tamanho da caixa. Resolvi então fazer uma moldura ao redor das etiquetas com uma tinta que eu tenho aqui que combina com as bolinhas que tem na fita que eu colei ao redor da caixa. Deu um pouquinho de trabalho, mas consegui fazer o contorno aqui das etiquetas. Eu usei aqui essa tinta aqui, dessa cor. Tá falando bronze, mas tá mais para um dourado, eu acho. E foi assim que eles ficaram. Olha como ficaram lindos esses organizadores. Ai, eu estou encantada, muito encantada com eles. Eles ganharam etiquetas, eles ganharam esses detalhes aqui. Essa fitinha tem um detalhezinho dourado aqui, bem delicado, que combina com essa parte aqui. Eles ganharam puxadores, olha aí. No caso, eles são mais decorativos, né? Mas ficaram, olha, agora eu vou abrir para vocês verem. Eu tô com a mão só, mas ó, super fácil para abrir. Mesmo com a mão só, ó. Aí ficou com essa parte aqui, bem grande aqui. Eu só não tive condição de fazer a forração toda interna, mas eu forrei o fundo, porque eu não tinha papel para forrar tudo por dentro. Mas assim que eu tiver, eu vou forrar aqui por dentro, que vai ficar bem melhor. Agora também tem a posição certa de fechar, que essa aqui ela não é quadrada. Ó, fecha direitinho. Vamos ver essa outra maior. Aqui também, mesma coisa, não tive condições de forrar tudo, porque eu não tinha mais papel. Mas aí eu coloquei aqui também um forrinho, ó, aqui no final. Aí eu tendo papel, depois eu venho cá e acabo de fazer a forração, né? Porque aqui no caso as caixas são de aproveitamento. O TNT foi 2 metros com 1,40 de largura. Foi R$7,50, R$15 de TNT. Essa fita, eu comprei uma fita com 10 metros, foi R$10. Esse aqui eu já tinha, as taxinhas eu já tinha. Esse papel aqui, essa tinta, então, no caso que eu tinha, eu usei. Não comprei mais nada sem ser o TNT e a fita. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Cabe bastante coisa, fica bem interessante. Então, fiquem todos com o Papai do Céu. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.
Muito agradecida a você que assistiu até agora. Muito agradecida pelo seu like. Se você não for inscrito, se inscreve. Um beijo a todos os meus inscritos. Beijos, tchau!